eu não sou humorista, mas o André é. O André eu sou cartunista, né? O cartunista, na verdade, mas que já estava aqui em off aqui dizendo que o pessoal do Caceta aí influenciou bastante todo mundo, né? Demais. Até a gente tem piada da época do Caceta, a gente vai ficando velho, vai perdendo, né? O sentido, Agamenon não tem mais a sensacional, pô. Não, quem nunca leu Agamenon? Agamenon é um clássico, No segundo caderno eu cresci lendo Agamenon, assim, adorava. Jacinto Leite aqui no Rego. Grande doutor Jacinto. Falando nisso aqui vai dar um bom corte. Psicoproctologista. Deixa eu começar colocando uma pergunta aí, uma provocação, como diz os... Né? Não, é porque a questão do o humor hoje não dá para falar de humor sem falar de política, né? Porque o humorista ele saiu, né? Tiraram ele, né? Lá do ambiente da piada para jogar no escrutínio do tribunal político, né? Se a piada hoje ela é mais julgada do que crimes, sei lá, hediondos. Eu queria saber, assim, até começar com você, Madureira. Quando foi um dia que você acordou assim, vieram te avisar, não pode mais falar essas coisas? Porque na época do Caceta vocês zoavam todo mundo, político, vocês faziam piada de tudo quanto é jeito. Quando que começou esse negócio? Ou sempre teve um pouco de limite? Não, assim, todo limite do humor? Primeira coisa, quem disse que não pode? Quem que disse que eu não posso falar o lado negro da força? Eu não vi isso... Para mim, não está no Código Civil, não está no Código Penal, não está em lugar nenhum. Veio um bando de idiotas aí dizendo que não podia, e eu continuo defecando solenemente, né, para esses idiotas aí. Não tomei nunca conhecimento disso. Talvez pagasse um preço por isso, né? Eu não estou nem aí para cancelamento, nem nada, mas eu também acho assim, aí virou... um humorismo chapa branca, um mundo chapa branca, não pode fazer piada com anão, não pode fazer piada com nada, entendeu? Eu não tomo conhecimento disso. Inclusive, eu dei um grande passo na minha vida. Quando começou esse negócio, eu me entendi e me reconheci enquanto mulher preta e lésbica. Então, desde que eu sou uma mulher preta e lésbica, e não riam, porque eu posso processar vocês por isso, né? Enquanto mulher preta e lésbica, eu posso falar hoje qualquer coisa, as maiores barbaridades, as maiores imbecilidades que me levam a sério, né? Eu posso pontificar, eu participo de conselhos de empresas, eu faço consultoria e curadoria para grandes mostras de arte, eu tenho lugar de fala, né? Eu posso, às vezes, só como mulher, às vezes só como preta, às vezes só como lésbica, às vezes como lésbica e preta. Eu vou escolhendo, entendeu? E isso melhorou muito minha vida, inclusive minha conta bancária. Isso é muito bom. E você, André, que no começo você não fazia cartoon de política, né? Fazia cartoon esportivo, Esportivo e tal. Não foi uma imprudência entrar nesse negócio de política que hoje você... Na verdade, eu sempre quis. Eu estava me coçando já ali por 2013, 2014, estava doido para migrar, né? E aí, com o meu canal do YouTube, eu tive a oportunidade de começar a fazer cartoon político. Mas, assim, hoje eu vejo que foi uma imprudência. Porque, assim, é um mercado difícil, né? Hoje em dia, se você critica um lado, você é odiado, aí o outro lado te ama, mas no dia seguinte você quer criticar o outro lado, porque as pessoas não entendem que o humor é sobre você ridicularizar o poder, né? Sobre você mostrar os defeitos, o ridículo da sociedade. Elas acham que você tem que ter um time, que você tem que falar o que elas querem ouvir, né? E a caixa de comentários, as redes sociais trouxeram esse peso muito grande para o humor, né? Queria até perguntar para o Marcelo, aproveitando que ele está aqui, né? Como é que ele acha que seria o Cacete Planeta hoje com uma caixa de comentários, com cancelamentos? Como é que seria? Na minha cabeça, eu acho que se não fosse por um grande equívoco da TV Globo, principalmente, nós teríamos, pela nossa trajetória, uma espécie de licença poética para continuar fazendo a mesma coisa. E essa era a minha opinião, essa que eu achava que deveria fazer. Eu fui voto vencido.
Houve uma rendição generalizada, né? Todo mundo Não, seguiu essa patrulha. Não, eu digo da sociedade, das pessoas. As pessoas se morrem de medo de ser canceladas. Eu não estou nem aí para ser cancelado. Exatamente, é o que alimenta os canceladores, né? O único cancelamento que eu temo é o cancelamento físico, né? Isso é mais radical. Eu suporto até a agressão até um certo nível, como já foi objeto física, né? Mas assim, o cancelamento da minha existência enquanto ser humano, aí tudo bem, aí claro, ninguém quer morrer, mas eu ignoro isso completamente. Eu pago um preço que eu estou disposto a pagar. Se todos fossem assim, não haveria cancelamento. Não haveria cancelamento. Só um parênteses, assim, não é humor, existe humor. Humor político, existe humor. Humor trata das coisas da vida. Eu diria assim, aí no Brasil, não existe política institucional. Porque eu digo assim, cada vez mais, e essas eleições para mim deixaram isso bem claro, existe cada vez mais um hiato, né, uma distância do Estado. O Estado não quer saber da sociedade brasileira. O Estado é uma corporação em si, e assim como também parte o legislativo é uma corporação, o judiciário é outra corporação, aliás, na minha opinião, a pior de todas, o executivo é uma corporação, e é a lei de Muricy, cada um trata de si. E a sociedade que se dane. Então, o que a gente assistiu agora não foi vitória de Kassab, de direita, de esquerda, a gente assistiu a vitória do voto em branco, a gente assistiu a sociedade dando uma banana. Quando eles votam no Pablo Marçal, eles estão dizendo não à classe política. Mas a classe política também não está nem aí para isso, porque eles têm as verbas eleitorais, as verbas partidárias. É um clube, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. O judiciário é a mesma coisa. Eles fazem as coisas ao arrepio do bom senso, da sociedade, da lei, né? O que essa figura sinistra que é o Gilmar Mendes, esse Toffoli e outros, né, que insultam a justiça, fazem porque por um misto de arrogância, né, com petulância e cafajestagem. E fazem. Então, mas o humor ele não está só na política. Ele está no comportamento do cidadão, ele está na cultura. O Brasil produziu tanto, assim eu digo a música, por exemplo, a música brasileira, da Chiquinha Gonzaga até o início dos anos 2000, foi uma das maiores contribuições que o Brasil deu à humanidade, foi a nossa música. Hoje, você vê sertanejo universitário, Anitta, Rebeca Rainha da Buceta, sei lá o quê. Cara, isso é cultura, isso é reflexo, eu tenho que fazer piada com isso. Hoje, o funk, essas músicas, os sertanejos universitários, eles são igual doença venérea. Mas é mais difícil fazer piada numa cultura depreciada. Vocês acham isso? Não existe mundo difícil para humorista. Difícil, mas mesmo quando os personagens são piadas prontas. É difícil ser humorista na Noruega, na Dinamarca. Aí é difícil ser humorista. Aqui no Brasil, ser humorista é uma moleza. O que não falta é assunto. Por exemplo, ser humorista de política é muito pouco. Não, mas eu confesso que às vezes a surrealidade das coisas me dificulta para escrever um roteiro, porque o humor ele trata do absurdo. No momento que você tem um debate que um cara já dá uma cadeirada no outro, sabe, o que mais que você pode entregar além disso, sabe? A gente consegue, eu dou um jeito, a gente pensa, escreve, mas é mais difícil, sabe? Porque a impressão que dá é que a caricatura já está acontecendo. Uma cadeirada é uma sofisticação, é um statement. Você tem que ver isso do ponto de vista freudiano. Entendeu? É uma coisa extremamente sofisticada. Entendeu? O Datena de uma cadeirada no Pablo Marçal. Aí há patos, há drama. Quase um teatro grego clássico. Você tem que ver as coisas assim. Eu acho que o Outsider como hoje é meio sofisticada a política brasileira, André.
Entendeu? Ela foi ao MDMA. Eu acho que o Outsider é meio que o macaco Tião, né? Que foi celebrizado, inclusive, pelo Cacete Planeta, né? As pessoas votam no Outsider como se estivessem votando no macaco Tião, aquele voto de protesto. E depois veio o Tiririca, né? E outras pessoas votam em aberrações que surgem, que se dizem antissistema. E algumas pessoas captaram esse sentimento, né? E alguns políticos captaram esse sentimento e eles apelam justamente para essa massa. Não, é uma coisa oportunista, né? Não é só no judiciário que você tem pessoas assim absolutamente... Por exemplo, você pega um cara como Valdemar Costa Neto, que patrocina a candidatura do Tiririca, o Tiririca tem milhões de votos e junto com ele elege um montão de, como se diz em Yiddish, né, Gurlist, um montão de figuras que você absolutamente é o que forma não é mesmo baixo clero acabou, né, forma o centrão. E que decidem a nossa vida, né? Isso aqui é pior. Decidem nossa vida, mas, cara, essa corda estão esticando demais. A grande questão hoje é que, assim, 2013 não acabou. Mas o pessoal não tá meio anestesiado, não. Eu tô achando as pessoas muito... Já é assim mesmo, deu errado, é isso aí. Eu não vejo esse sentimento de Estado, André. Ele não reação. Tanto que ele, assim, o discurso do Pablo Marçal Collor, assim, se você pode, se você, entendeu, for é o discurso que eu não acho errado, não, hein? É o discurso de você ser um empreendedor, de você ir lá, esquece o Estado. Esquece o establishment. Vai à luta. Porque é muito fácil você ficar botando a culpa da sua miséria, da sua pobreza e da sua... É muito vulgar. E o povo não é vulgar. O Brasil está fudido por imperialismo norte-americano. Essa visão rasa do PT. Esses chavões horrorosos. A culpa é do Estado, a culpa... Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero que não me enche o saco e deixe eu vender quentinha com mate ali, né, na porta da rua, ali ganha minha grana. E depois eu faço mais um carro, três e faço meu negócio. Entendeu? Eles não querem... Existe uma parcela do povo brasileiro que realmente... 40% do PIB brasileiro depende do Estado. Então, tem empresário que quer viver na aba do Estado, ter um juro subsidiado, um crédito do BNDES, né, uma reserva de mercado. A classe média quer fazer concurso público para ter que trabalhar, né, para ter um emprego, que é diferente de trabalho, e não dá satisfação a ninguém, é quase um tabelionato, ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. É o concurseiro. E o pobre que quer arrumar uma bolsa, qualquer coisa. Todo mundo quer se viver à sombra do Estado, quer dizer, todo mundo, uma parte, tem gente que não, descobriu que não, que pode ser youtuber, influência digital, bandido, bicheiro, qualquer coisa, e ganhar uma grana, e comprar um tênis bacana, depois uma Ferrari. O Brasil vulgarizou a Ferrari. Ficou brega a Ferrari no Brasil. Brega a Ferrari. Aquele brega lá daquele cara, né, que a casa dele parece uma loja da Havan. Nossa, Eles acabaram com um Ferrari, Lamborghini, Pininfarina. Isso é jeca. Arquitetura greco-goiana, né? Não, os juízes da Suprema Corte são jecas. São provincianos. Eles gostam de viajar de graça para Lisboa, para Miami, para Londres, tudo pago, ficar no melhor hotel para falar do Brasil. Isso é jeca, isso é coisa de pobre, cara. É verdade. E por outro lado, você tem o pobre, que assim, o pobre ele nunca esperou muita coisa do Estado. Mesmo o Estado dando coisas para ele, dando Bolsa Família, é muito pouco. Né? O Estado não dá, cara. Então, mas... Isso é obrigação. O Estado é o dinheiro de todo mundo. Mas entrou nos últimos anos esse discurso do empreendedor, tal, todo mundo quer melhorar a vida, que é o normal, né? Todo mundo quer melhorar a vida. Só que o pobre, ele já percebeu que ele não pode depender do Estado, porque o Estado não vai ajudá-lo, ele vai nos postos de saúde, não tem médico e tal, aquela zona toda que a gente conhece. Aí, olha só, o SUS
tem coisas piores que o SUS aí pelo mundo, por incrível que pareça, mas tudo bem. Não, mas o pior é a educação. Educação é uma bosta. É que o normal do pobre é ser antissistema, né? Aliás, assim, o PT, ele cresceu nessa, de ir lá atender o pobre, de fazer aquela política de que, não, a gente vai mudar tudo, vai fazer revolução e tal. O problema é que quando o PT chegou no poder, ele virou as costas, falou, se virem aí. É pior, mudaram as relações capital-trabalho. O mundo sempre foi complexo, né? E os idiotas querem, né, ouvir soluções simplistas para questões complexas. Sim. Por isso é que você tem os demagogos, tem os populistas e tal. E os idiotas que votam neles. Pois idiotas são as pessoas. É razoável, do ponto de vista econômico, é racional eu querer soluções, ouvir alguma solução que eu entenda para um problema. E, no fundo, o Ernesto diz, olha, isso é complicado, não sei como eu vou resolver, vou pensar, vou trabalhar isso. Mas, o que eu estava falando? O mundo hoje é extremamente complexo. Aí você pega uma cabeça como a Glaze Hoffman e vê se ela tem alguma capacidade de entender o mundo contemporâneo. Mas é que ela quer... Aquele juiz lá do Piauí, do Supremo, se eles têm um mínimo de capacidade de entender a complexidade do mundo, quanto mais legislar ou interpretar sobre isso, ou formular, já é pedir demais. Eles não entendem e não querem entender, né? Eles estão presos ali naquela bolha deles de privilégios e tudo bem. Eles sequer, claro, para eles está tudo ótimo. E isso, do ponto de vista assim, econômico, comportamental, é absolutamente racional. É racional. Se você fosse o Luiz Roberto Barroso, eu fosse aqui o Gilmar Mendes, o Karen, fosse lá sei lá, o Etelvino Marques Nunes, lá, aquele juiz lá da onde, sei lá, que fez direito do siri cozido, entendeu? Para nós está tudo bom, para que eu vou querer mudar? Se eu fosse Arthur Lira, você sabe o que é Arthur Lira? Arthur Lira é um coronel do sertão. No entanto, ele é o presidente da Câmara dos Deputados e o faz com muita habilidade, porque é um bando, é o coronelismo. Você vê que agora, para a próxima eleição, ele já costurou um acordo entre petistas e bolsonaristas. Claro, todos a fim do quê? Da anistia ampla, geral e restrita. Interessa a eles. Eu não vou ficar surpreso se o Bolsonaro sair ele inelegível em 2026. Sabe por quê? Porque hoje o Bolsonaro está vivo, elegível, é uma questão de sobrevivência do PT. Sim. Como também o bolsonarismo agiu internamente, o núcleo duro, né, para o Lula estar na rua de novo. Claro. É óbvio. Sim, e assim, só que eles não conseguem entender que essa polarização que eles apostam, ela do ponto de vista estatístico, ela não é verdade. Você deve ter 20%, talvez, de polarizados de um lado e de outro, 40%, você tem 60% que não entram nesse papo. Preferem entrar no papo do Pablo Marçal, ao qual faz sentido. Não que eu concorde, mas faz sentido. Vão aparecer outros Pablo Marçal. Outros vão aparecer. Já tem vários no YouTube, aí se der uma procurada, tem vários parecidos com eles, só que não se aventuraram na política. Mas Deolane é minha candidata ao Senado. Deolane no Senado. Entendeu? E aquele outro Lima lá, como é o cantor sertanejo lá? Gustavo Lima. Esse é a nossa... É o sal da terra. Entendeu? É a nata do Brasil. A gente tem uma elite muito ruim, né? Eu acho que isso aí é o que prejudica muito também. A elite deveria guiar o povo, né? E não faz isso. O problema da elite... O problema do Brasil é elite. Tem uma pesquisa que saiu até na The Economist sobre os países, as elites dos países. Um país desenvolvido, num país... Né, a média de estudo das elites é cerca de 30 anos. Nos países subdesenvolvidos é 12, 13 anos. Isso faz muita diferença. Você pedir
a um cara lá do agronegócio que é extremamente competente em produzir soja, essa coisa toda, extremamente, mas que ele tenha uma visão humanística do mundo, da humanidade, cara, não tem como. Não tem como. Não, mas esse é o papel também dessa elite, digamos, intelectual, mesmo, eu colocaria até o jornalismo nisso, né? Que é ali que tem que filtrar isso e trazer pro povo, ou pro cara lá da soja, ter essa referência, né? Porque você não vai esperar que o cara vá lá, plante soja, gere riqueza e ainda gere cultura, né? Nosso papel é informar, analisar e criticar. Criticar, como o André falou, direita, esquerda, centro, entendeu? Eu gosto da Tabata Amaral, mas isso não me desobriga, pelo contrário, me obriga a sacaneá-la. Exatamente. E eu vejo uma incapacidade das pessoas de entenderem que você pode zoar os dois caras, o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, né, que é o que polariza o Brasil hoje. Sempre que eu faço piada com o Lula ou com o Bolsonaro e que eu atraio um público de um ou de outro, eu vejo as pessoas indignadas nos comentários falando: pô, mas você não estava aqui sacaneando o Lula? Como você está falando do mito agora? As pessoas não entendem. É impressionante como elas não entendem que o papel é denunciar o poder, não importa quem está lá. Mas, o André, vou te dar um toque. Você não deve dar atenção aos haters. Ah, sim. Por isso eu continuo. Não dá atenção aos haters. Porque quando você fica dando atenção aos haters, você está deixando de dar atenção a quem realmente aprecia o teu trabalho. Sim, e não verdade. vai ficar mandando mensagem, dizendo isso ou aquilo. Ele vai viver teu trabalho, vai rir, se divertir e vida que segue. Então, quando você fica dando atenção para o hater, você está virando a bunda para quem gosta de você. Exatamente. Esquece, eu não vejo comentário. Para quê? Eu vejo porque a maioria são comentários positivos, graças a Deus, no meu canal, né? É o público que me acompanha, então são comentários positivos. Então, por isso eu leio e respondo alguns, justamente para dar um feedback, né, para esse público, ajudar a engajar também, claro. Mas de vez em quando eu esbarro com comentários assim, impressionantes. Esse de Covid também pode dar positivo. Né? Isso não quer dizer nada. Aí você quer engajar. Foda-se engajar, cara. Engajar para engajar. Engajar de cu é rola. Entendeu? Que engajar? Mas nem engajar. Por que você quer engajar? Para fazer publi? Não, ajuda também, às vezes ajuda. A gente tem que descobrir formas. Não, eu tenho boletos para pagar. Todos nós temos boletos para pagar. Mas aí você, de certa forma, você é capturado, você fica refém do engajamento. É porque eu acho que isso é uma lógica um pouco diferente, né, do que vocês faziam na TV. Antes tinha um distanciamento grande. Então, para vocês receberem contato de um hater, era eventualmente algum corajoso que falasse alguma verdade, que achasse ser verdade para vocês na rua, você mandasse uma carta, né? Tinha que mandar uma carta lá para Globo. Hoje em dia o negócio é mais dinâmico, né? E eu perco muito tempo no Twitter. Lá é um lugar que realmente o Xandão ter derrubado o Twitter foi uma coisa que eu achei arbitrária. Eu queria até saber a opinião do Marcelo sobre isso. Eu achei arbitrária. Mas me fez bem que eu me distanciei daquela toxicidade de ficar lendo esses comentários. Lá tem muito comentário ruim. Isso aí realmente tem que concordar com você. E te influencia, se você não tiver a cabeça boa, né? Ou você acha que você é um gênio, ou você acha que você é um idiota, né? Dependendo de qual lado você escolher acreditar. Você sabe que você não é nenhum dos dois, exatamente. O Chico Anísio falava muito isso, né? Você acha que precisa da opinião dos outros? Quando eu faço uma piada, a primeira pessoa que tem que rir sou eu. Entendeu? Se eu não rir é porque ela é ruim. Entendeu? Se os outros vão rir, porque muitas vezes se você faz uma piada, ou faz uma charge, um desenho, e as pessoas vão rir por diferentes motivos. No entanto, elas vão rir. Então, hoje o problema do humorista é que ele fica dando muita atenção. Eu tive um encontro nos Estados Unidos, que, esses humoristas digitais, eu saí de lá deprimido, porque todos eles são reféns. Mas aí o problema é quando você se rende. Então vamos supor, eu me rendo, então agora eu vou só bajular o Bolsonaro, ou vou só bajular o Lula. Se você não verga, né? Eu sou um cara rotulado.
eu considero que eu nunca verguei. Os bolsonaristas acham que eu sou lulista. Os lulistas são bolsonaristas. Mas é uma coisa comigo. O meu erro é só contaminar minha alma. Não faça isso. Faz mal à saúde. O Brasil faz mal à saúde. Nossa, total. Entendeu? A gente, todos os brasileiros honestos deviam ganhar insalubridade para morar aqui. Entendeu? Então, você não deve pautar o seu trabalho e você não está fazendo nenhum bem a você ficar olhando essas coisas. Mas o que tem que pautar o trabalho? É só a piada, é fazer rir? Porque agora a gente tem várias categorias de humorista, né? Tem um humorista engajado, como o André estava falando, ou é bolsonarista, ou é lulista, ou é... O humorista, para mim, quando o cara é engajado, ele morreu como humorista. Então, mas tem também o crítico, que acha que o trabalho é criticar a sociedade, é trazer a crítica. Né? Sim, não. Aí depende da crítica da sociedade, porque você vê, é uma crítica muito, muito boazinha. Entendeu? É uma crítica muito boazinha. O humorista... Hoje se fala muito dos valores, né? O humorista é mau por natureza. Tá, aí é um ponto interessante, porque assim, hoje se fala muito em valores, né? Os valores antigos, a gente não pode mais fazer aquela piada que fazia antigamente, sei lá, o pessoal cita muito os Trapalhões, né? Que era um programa até infantil e tal, e tinha coisas ali que hoje tem pessoas que, né, ficam escandalizadas com aquilo, aquelas piadas como o Mussum e tal, e acham que não se pode mais fazer hoje em dia esse tipo de piada porque os valores mudaram. O que vocês acham disso? O que o André acha? Eu acho que tudo tem um contexto, né? No momento que você começa a reescrever a história, né? Você começa a... Pô, não dá, né? Aquilo ali foi uma piada feita dentro de determinado contexto e isso tem que ser compreendido. Eu acho horrível quando você vai ver coisas aqui da Disney, que tem um disclaimer antes, sabe? Quando isso aqui foi feito... Eu acho isso horrível. Eu acho que as pessoas têm que compreender isso, né? Esse revisionismo é o que leva as pessoas a queimar livro, derrubar estátua, né? É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho deplorável. Cara, existem formas de... Por exemplo, eu sempre chamei o Hélio de la Penha, o Cláudio Manuel, neguinho. Ou, no geral, porra, neguinho tá falando não sei o que lá. Isso, para mim, não é derrogatório, não é insultante nem nada. Depende do contexto. Se eu chegar para você e dizer assim, bom dia, André, é você dizer, você está me sacaneando, porque você sabe que eu estou fudido, você está sendo irônico, e eu vou te cancelar. Então, depende do contexto, da forma, entendeu? Uhum. E tem que refletir. É engraçado, eu fui ver o espetáculo do Pedro Cardoso 2 vezes, ter visto o espetáculo. Quando você faz piada sacaneando o politicamente correto, a plateia vem abaixo e aplaude de cena aberta. As pessoas estão de saco cheio. É uma demanda reprimida, né? As pessoas estão... Não é demanda. Isso é uma palhaçada. Eles estão de saco cheio dessa palhaçada. E eu, enquanto mulher preta e lésbica, eu posso dizer isso de cadeira. Não podemos rir. Eu tenho lugar de fala. Desculpa, eu ri. Não podemos rir. Marcelo, você que assim, na sua época, já tinha essa visão, porque assim, eu cresci vendo a classe política como, se não o inimigo, né, do brasileiro, a inimiga do brasileiro, pelo menos corrupta, de todos... Pô, sou da época do Maluf, né, ainda peguei a época do Maluf. Poxa, né, que saudade do Celso, do Celso Pita, essas coisas que a gente hoje, com essa ideia agora de salvar a democracia, que veio depois dessa maluquice do bolsonarismo, parece que todo político foi redimido. Inclusive do Centrão agora, porque agora, essa semana, a gente viu vários intelectuais, jornalistas defendendo, não, é preciso fazer um acordo com o Centrão para pragmatismo, para governar. Foi o que o Lula fez, foi o que todo mundo fez até hoje. Mas é que esses jornalistas que cobrem política também entraram na alienação do mundo político, que ignora a realidade do país. Entendeu? Entender o Brasil é simples, mas é complicado, porque o Brasil está muito bem descrito num livro que foi escrito em 1958
pelo Raimundo Faoro, chamado Os Donos do Poder. É um livro de leitura difícil, a escrita dele é gongórica e tal, mas ali o Raimundo Faoro explica direitinho o que é o Brasil. Até lançaram recentemente um livro chamado O País dos Privilégios, que é, de certa forma, um adornamento do trabalho do Raimundo Faoro, que eu recomendo fortemente. A gente tem que ter paciência, tem que ter coragem para enfrentar esse livro. Mas ele começa a explicar a questão do poder no Brasil desde a formação do Reino de Portugal, em 1200 e pouco, lá com Dom Sancho e tal. Interessante. Interessante, mas não sei se você teria capacidade intelectual de ler um troço desse. Estão chamando de burro, Marcelo? Pô, tem um hater aqui, ó. Quem falou aqui, ó. Como é que você eu nem não vou me mulher importar com o comentário dos haters. Você nem mulher é. Mas se lançasse uma edição... você tem lugar de fala para falar, desculpa. Não. Você devia ter uma edição, talvez, em quadrinhos, né? Para modernizar, né? Não é modernizar. Hoje tem a leitura mais rasa, tem. Uma coisa mais compreensível. O problema é que as pessoas têm uma preguiça intelectual muito grande. E não só tem preguiça intelectual, elas leem um parágrafo de uma coisa e já viram PhDs no assunto e bostejam, né, com a maior convicção. Mas isso é um resumo da política, né? Não. Tá no estado que está hoje, porque... sim, mas já que é um assunto de política, né? Não, até no humor. Você não vê que agora tem os filósofos do humor? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O humor tem que servir para isso, tem que servir para aquilo. Você tem várias teorias. Quero nomes. Eu quero nomes. Não, por exemplo, o Fábio Porchat é um desses, que vive cagando regra de como deve ser ou como não deve ser. Outro dia eu estava vendo o Antônio Tabet também falando, tal, tem que ser assim, tem que ser assado. Quem são? Por que tem que teorizar essas coisas? Assim, eu até gosto do Porchat, respeito o Porchat. Agora, assim, quer saber um cara que tem estofo intelectual, um humorista? O Caíto Miner, o Daniel Furlan. O compromisso Mas com... o que eu questiono é tem que ter uma teoria do humor. O compromisso do Porchat, para mim, no meu modo de ver, é ganhar dinheiro, mas ele está certo. Né? O Felipe Neto, que não é humorista, mas também. Eles são business oriented. Problema deles. Agora, entendeu? Não são humoristas. Eles são uma espécie de Luciano Huck do humor. Entenda como quiser. Mas é isso mesmo, eu também enxergo da mesma forma. É o humor banana, né? Aquele humor que fica em cima do é pseudo. Entendeu? Porque o pior é que o cancelamento é a autocensura por medo do que virá, a reação do público e tudo mais. Já que eu já falei, por exemplo, o próprio Porta dos Fundos faz isso toda hora, né? Eles tiraram, eu acho que o último especial de Natal, ou o penúltimo, agora eu não lembro, eles ficaram com medo da reação do público e mudaram tudo. Aí eles fizeram um programa, um reality show, um falso reality show. O Monty Python já fez isso há 40 anos atrás, com muito mais sucesso, competência e brilhantismo. E enfrentaram, naquela época, a igreja. Então, esses caras são os bostas. Se você me chamou aqui para falar de bosta, cara, são os merdas, são os cagões. Que cagam. Mas essa bosta que a gente tem no Brasil hoje. Quando eu trato mais de política, né? Sim. Tem dia que eu acordo de manhã para escrever alguma coisa, fico lendo e fico, cara... Não, dá vontade de pegar, eu falei, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, porque, sabe, tem dia que é legal, tem dia que tem muito material, mas o material é sempre isso, para fazer deboche, não tem uma coisa interessante, falar, pô, que legal isso, que boa atitude desse deputado, olha esse senador, que belo discurso, você não tem isso. Não tem, nem pensar. Mas, por exemplo, tem um cara que eu leio na Folha, o Conrado Rubner, eu respeito, esse cara tem culhão.
Não, corajoso. Inclusive com o que ele escreve sobre o STF e tal. Não, claro, ele desce o cacete lá. E esses caras do STF, o STF, eles são filhos da puta, cara. Eles fodem com a sua vida. Eles fuderam com a vida do Diogo. Que é meu amigo. O Diogo Mainardi, que tá aí com vocês. Entendeu? Então, você não pode generalizar. É assim, porra, tem gente da imprensa que tem coragem, que vai... Não, tem muita gente boa, tem sim. Tem gente que faz o trabalho decente, faz o trabalho... Né? É minoria, é igual os eleitores da Tabata. É minoria. Quando eu falei da imprensa aqui, evidentemente eu estava me referindo de uma maneira geral, mas sempre tem as exceções honrosas, né? Tem vários jornalistas que eu respeito também. Um cara de esquerda, por exemplo, que eu gosto muito, o que escreve é o Gabeira. Gosto muito das opiniões dele. Primeiro, André, vamos lá, estou no século XXI, ok? Não existe mais ideia. Essa ideia de direita e esquerda, do ponto de vista intelectual, ela não existe mais. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa completamente anacrônica e simplista. A complexidade do mundo hoje, você não pensa nisso. É um equívoco. Não, quando você entrou aqui, eu estava até comentando com o Diogo, que hoje em dia, no Brasil, não existe mais esquerda e direita realmente. Hoje é um não existe no mundo. Eu fiz uma lista. O que eu vejo no mundo mais hoje é uma briga entre autoritários e pessoas que lutam por democracia. É o que eu vejo hoje, independente do lado. É uma coisa que não dá para... Na verdade, tem três lados, né? Um lado autoritário, o outro lado autoritário, e o cara se escudando no meio querendo a liberdade. Há os autoritários, autoritarismo, isso eu acho que está certo, há demagogia e populismo. E há o resto das pessoas que olham para o mundo contemporâneo e ficam perplexas com a complexidade. O mundo sempre foi complexo, mas hoje os desafios que estão colocados para a humanidade, você vê, o negócio que a Gleisi Hoffmann nunca vai entender, né? Que a União Soviética acabou, o muro de Berlim caiu, a crise de 2008 do capitalismo, né, ela continua sendo empurrada com a barriga, não foi resolvida. A pergunta que você tem hoje, assim, em que tipo de sociedade nós queremos viver? O mundo atravessa um problema de desequilíbrio ambiental gravíssimo, mamando, assim, em paralelo junto e se retroalimentam com concentração de renda, extrema concentração de renda. E cada vez mais, assim, a vida do meu pai, do meu avô, do teu pai, a vida do pós-guerra, eu sou um baby boomer. Então, a vida, antigamente, era muito mais, assim, você estudava, casava, arrumava um emprego, tinha filhos, se aposentava. Isso acabou. It's over. Nevermore. Hit the Dutch. Hit the dust. E aqui eu me refiro à nossa civilização judaico-cristã ocidental, que existe das Américas, na Europa, na África do Sul, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, no Japão. O mundo não é só isso. Você tem um mundo islâmico, árabo-islâmico, né? Você tem o Oriente, que são civilizações. Aliás, a China é muito mais antiga que a gente. A China, 5.000 anos atrás, já tinha burocracia. Entendeu? Então, cara, é foda ser humorista. Tem que estudar pra caralho. Entendeu? Tem que ler, e não mais do que ler, tem que formular. Porque ler é fácil. Você tem que ler, e sobre aquilo que você lê, você tem que, eu falo, giboiar, né, digerir e formular coisas novas. Por isso que eu digo, com todo respeito, o Tabet, o Adnet, esses caras, eles trazem de novo. É, tudo repetição, né? No humor. Entendeu? De novo. De ruptura. Mas é difícil também romper hoje em dia, você não acha? Que tudo já foi feito? É difícil, bicho. Se fosse difícil. Tudo já foi feito. Não, claro que não, mas se faz. O nosso trabalho é assim, eu juntar com você, a gente se juntar, discutir, debater, conversar,
sem, inclusive, a ilusão de que vai chegar a algum lugar. É complexo, cara. Você tá falando interessante porque assim, é um pouco do que tem em todas as artes, né? E Sim. o humor também é uma arte, é uma técnica que você vai aprendendo, só que não é intuitivo apenas, né? Você tem que ter uma formação ou pelo menos uma bagagem cultural para você enxergar também a realidade que você está vivendo e dali tirar os elementos que você pode fazer a piada e construir a sua piada, fazer o punchline e tal. Mas não adianta só saber a técnica, né? Saber como é que funciona mecanicamente a piada, se você não tiver uma cultura, uma bagagem cultural para poder montar essa piada. É a capacidade que você tem de analisar as coisas. Eu falo, primeiro entender qual é o the talk of the town, o que está incomodando as pessoas. E fazer e debochar sobre isso. E debochar sobre isso. Provocar. Não é para dizer, imagina, né, o Gregório do Vivier é patético. É patético. Quem é bom no humor hoje que você acha? Quem? Quem é bom no humor hoje que você acha que inova ou que traz alguma coisa? O Caíto Manha, que faz o Vrow Podcast. Eu já conheço ele há um tempo, acompanho a trajetória dele. Ele tem embasamento, ele é um cara que ele é culto, ele faz as coisas muito bem. O Daniel Furlan também. Isso não se encontra assim na 25 de março. E vamos expandir um pouco. Quais as suas influências? Quais são as referências da sua época, ou mesmo hoje, mas enfim. Pasquim, Pasquim, eu sou, na verdade, é isso. O humor, a arte, de uma maneira geral, é uma corrida de bastão. O jornalismo é uma corrida de bastão. Né? O cara vai, depois você pega e vai, acrescenta alguma coisa e passa para o outro que vai acrescentar alguma coisa assim sucessivamente. Então, o Barão de Tararé, aqui no Brasil, que é a Paris Torelli, talvez vocês não devam nunca ter ouvido falar, ele fazia a manha. O Pasquim, né? Ivan Lessa, o Ivan Lessa é do Pasquim, basicamente Pasquim, a geração do Pasquim, com toda a sua desde o Jaguar, que é um gênio, até o Paulo Francis, que não é exatamente humorista, né? Mas estava lá naquele bolo, naquela densidade. Eu vou e assim, só para concluir, Monty Python o Monty Python é o João Gilberto do humor mundial. Até hoje eu assisto o Monty Python. A vida de Brian é sensacional. Cara, mas eu tenho... a vida de Brian é uma obra. A vida de Brian foi feita quando o Fábio Porchat, aquele cara lá não eram nem espermatozoide do saco do pai dele. Entendeu? E os caras fizeram com muita coragem, inteligência, habilidade. Agora, se você não sabe... Vou te falar uma coisa. Eu tenho todos os programas de televisão deles, são geniais. Os programas de TV deles são geniais. E eu não acho blasfemo, não acho Monty Python blasfemo, acho isso bem interessante. Eles brincam. Isso é bem blasfemo. Não, porque eu acho que o Porta dos Fundos apela. Sabe aquilo que você falou de apelar para o palavrão? Eu acho que o Porta dos Fundos muitas vezes apela para essa polêmica, entendeu? E o Monty Python não fazia isso, ele tinha uma elegância muito grande de subverter, de tratar daquele tema sem necessariamente ser blasfemo. Eu acho que muito legal. Não é blasfemo pela piada. Eles estudaram em Oxford, em Cambridge. Porra, o Fábio Porchat era no Cine Cozido e na Cal, entendeu? Porra, fala sério. É que a diferença é que eu mesmo... sou engenheiro, entendeu? Eu estudei pra caralho na minha vida, entendeu? Além de outras coisas. Eu fui estudar fora, engenharia, eu estudei matemática, eu estudei uma porrada de coisa. O Alexandre Machado, né, que é um puta redator, né, foi Os Normais e tudo, casado com a Fernanda Young, engenheiro mecânico. Esse negócio de ser ator é pra viado. Entendeu?
Você está falando do lugar de fala da mulher negra, né? Negra, mulher, lésbica, como eu sou. Eu sou formado em análise de sistemas, então, assim... Muito grande, já ganhou 100 pontos. Fiz questão de falar. Eu sabia que talvez eu consiga ler o livro lá que você mencionou. Isso dá a você um distanciamento, um handicap. Mas é uma coisa interessante, Marcelo. Você sabe que os roteiristas dos Simpsons, que são uma influência importante para mim, muitos são engenheiros, são técnicos de eletrônica, de mecatrônica. Os caras do South Park, cara. E eu sinto que meu raciocínio ele é favorecido pela capacidade de você conseguir abstrair e colocar no papel. Quando você estuda exato, você tem uma visão diferente. Eu acho que todo mundo deveria saber programar. Eu acho que isso ajuda muito você a formular e estruturar o raciocínio. Então, quando eu escrevo meus roteiros, eu sempre procuro fazer cada frase ser um setup para outra. Então, eu tenho uma forma de escrever que é diferente, entendeu? Não estou dizendo que é bom nem ruim, mas é uma forma de escrever. Não, eu posso te dizer que não é diferente, não. É a forma certa de escrever. A natureza é um encadeamento de algoritmos. Uma partícula é um algoritmo. Um átomo é uma interação de alguns algoritmos. Uma molécula é uma interação na verdade, a natureza é formada de algoritmos. E aí, num determinado momento, houve primeiro foi intuitivo, mas depois houve uma coisa formal do entendimento da ciência, né, de que nós somos um empilhamento de algoritmos. Um ser humano nada mais é do que o ajuntamento de algoritmos funcionando e interagindo entre si. Gostou? Boa. Tem um outro detalhe. É poético. Eu não sou viado. Você não vem com a coisa. Eu sou lésbica, que é diferente. Entendeu? Eu não dou a bunda nem chupo o pau. Não dou a bunda nem chupo o pau, que é coisa nojenta e a bunda dói muito. Entendeu? Só voltar um pouco esse negócio do raciocínio. Que aí ele chegou a um limiar o seguinte: a gente está conseguindo construir inteligência de matéria inorgânica. Nós, até agora, nós somos feitos de matéria orgânica, composto de carbono, que é autodegradável e tal. Na hora que a gente agora está construindo conhecimento já tem, mas está construindo inteligência e, quem sabe, brevemente, consciência a partir de matéria inorgânica, fudeu para nós, xará. Você está falando de inteligência artificial aí, no caso? Também, não quero chegar nessa coisa. Apareceu. Estou fazendo uma coisa mais sofisticada. Como eu sei que a maior parte das pessoas que estão assistindo a um bando de Zé Mané, Zé Ruela, tudo bem, vai. Eles não devem estar entendendo o chongas do que a gente está falando aqui. Mas também foram-se eles. Quem mandou não estudar? Lembrando que o Madureira está falando sempre do ponto de vista da mulher negra, lésbica. Né? Tem lugar de fala, temos que respeitar. Tem lugar de fala para falar tudo isso. Exatamente. Olha a cor da minha pele aqui, ó. Olha a negritude aqui, ó. Pura afro. Aliás, não sei se vocês viram que essa semana saiu. Filho de Xangô. Saiu a lista dos prefeitos negros que foram eleitos. Não sei se vocês viram. Nenhum deles. É autodeclaração, né? O cara, na hora de fazer a campanha, para ganhar uma grana a mais lá do fundo partidário, ele se autodeclara negro. Aí saiu na Folha, os prefeitos negros. São 8. Mas assim, todos eles são meio nórdicos. Assim. Nossa. E 5 mil. Não, mas aí vira. Hoje eu estava discutindo até lá na academia de ginástica. Vem cá, tem um pretômetro? Tem uma coisa que define a cor da pele? Né? Essa é uma discussão bizarra, bizantina. E isso é o que é pior, cara. Ela nos afasta das discussões fundamentais. Entendeu? É o que eu sempre digo. Para ser você bem rasteiro. Se uma sociedade que tem educação de qualidade universal, ela é menos preconceituosa, ela é menos machista, menos sexista, entendeu? Ela é menos homofóbica.
Mas não, eu devo deixar bem claro. Para mim só interessam as questões que se referem à mulher preta lésbica. O resto não me interessa. Você já viu os critérios aí para admitir alguém, por exemplo, na USP? Agora aceita travesti. Entrou, agora a UNB aceita, tem cota para travesti. O rapaz não entrou e aí estavam analisando a espessura do lábio dele, ou se o nariz era afilado ou não. Os nazistas faziam a mesma coisa. Acho uma aberração isso. Misoginia, não, isso é fascismo, é nazismo. Isso é. Mas se você fala contra, você que é o fascista e você que é o nazista. Se você diz que isso é uma prática deplorável, mas você já uma régua e ficar medindo. Você fala assim, fodam-se. Enfim, no cu. O problema é a judicialização disso. Por exemplo, esse monte de coisa que eu tô falando aqui, isso aí tudo, enquanto vira um cancelamento, uma coisa na rede social, do comentário negativo, você consegue ignorar. O problema é se o Ministério Público vai, recebe uma denúncia e vão atrás do Marcelo, que tá falando coisa na live, entendeu? Aí você chegou no ponto. Derruba o Twitter. Aí você chegou no ponto fulcral, sabe por quê? Porque sempre tem alguém que ganha um dinheirinho com isso. Sim, sim. I'll sue you, eu vou te processar e eu quero 100 mil reais ou $1 milhão e o meu advogado vai levar 20%, claro, entendeu? Não, o problema não é processar, o problema é ganhar. É isso ser levado a sério, né? Como já foi aí, você vê aí humoristas que... Mas se todos nós nos revoltarmos contra essa mixórdia, contra essa palhaçada, né? A justiça brasileira é lenta também, né? E depois o juiz brasileiro sempre se pode comprar. O lugar, Mato Grosso do Sul é um exemplo. Não é porque 90% do judiciário seja corrupto que, né, uma minoria de 90% do nosso judiciário seja corrupto e comprável, né? E que os nossos advogados sejam um bando de hienas que vivem parasitariamente disso, né? E vão lá no Gilmar Palusa, né? Que... Isso é uma piada, né? Claro! A ironia... se um dia fosse aí... Na verdade, que eu tô falando, a situação já é uma piada em si. Eu quero ir no próximo Gilmar Palusa. Eu quero fazer uma matéria lá. Eu quero ir. E fazer a matéria verdadeira do Gilmar Palusa. Uma vez, quando teve uma campanha do PT, eles fizeram para ganhar dinheiro para a candidatura da Marta, eles promoveram uma excursão a Cuba. Eu fui lá, escrevi, paguei, eu ia. Aí eu recebi vários recados de amigos meus do PT, quer dizer, através deles do PT, assim, Marcelo não vai. Não vai. Devolveram meu dinheiro. Eu queria ir pagando. Eu quero ir no Gilmar Palusa, assim. Que matéria do caralho eu não ia fazer aí para vocês? O Gilmar Palusa é real. Mas para isso, meu amigo, tem que ter... Quando o Roberto Carlos foi fazer isso em Jerusalém, eu fui. Porque eu falei que ele vai cantar lá e vai acontecer um milagre. Vai nascer uma perna nova nele. Eu fui. O Roberto Carlos vai voltar a ser bípede. Milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são incréus também. Vocês são ateus e comunistas. Rio da processo, Diogo, sabe? Não sei, talvez. Cancelamento dá. Eu quero você ter uma obsessão com cancelamento. Cancelamento. É só uma piada. Quando a Latam cancela teu voo, tu não faz porra nenhuma, né? É o processo, aí é o processo. Processo não vai ganhar. Processo não, mentira. Dá muito trabalho. Por motivos operacionais, o seu voo está cancelado. Né? Não, mas eu vou insistir, que eu acho que eu falei no começo isso, que assim, é um problema para o humorista, quando, por exemplo, você está falando do Gilmar Palusa, que é uma piada em si, você não precisa fazer piada,
né? Não, mas eu acho que ainda não foi documentado na sua essência. Eu quero ir nos jantares, eu quero participar das negociatas, das conversas, entendeu? Eu quero participar das conversas de voo de escada, entendeu? Eu quero ir no mais sórdido, entendeu? Eu quero ir fundo na sordidez. Entendeu? Não, aí eu acho que renderia realmente, entendeu? O prêmio Pulitzer. Mas que seria uma excelente matéria Não, seria para vender para Piauí, seria boa, entendeu? Porque tem que ter guts, né, culhão e articulação, não é uma coisa, tem que ser pensado. É que eu tenho vários amigos advogados que vivem criticando as coisas como nós estamos aí. Eu falei, mas você foi no Gilmar Palusa? Eu fui. Porra, então como é que você fala isso? Eu tenho que sobreviver, entende? Fazer network, né? Não, é fazer negociata. A justiça... Cara, como é que você me fala num país em que um dos principais advogados não tem nome, tem um apodo, igual bandido, chamado Cacai, que é um escroto, que explora os radares de Goiânia e Brasília, e ninguém tem culhão na imprensa de botar e noticiar isso, porque isso é verdade. E o pior é que ele é jeca. Ele fala, eu estava no Café Procópio em Paris. Café Procópio é mais ou menos em Paris e no show de mulata aqui do Sargentelli. Eu estava no Café Procópio tomando. Cara, entendeu? Eu estava aqui na Avenida Atlântica com umas putas no bar. Como se fosse uma. Ele é jeca. O pior da nossa aristocracia é que ela é jeca. Ela é brega. Ela é cafona. Mas a gente pode verificar no Machado, né? O Machado de Assis já pintava a sociedade brasileira dessa forma, né? Mas sempre foi. Cafona, né? Sempre foi, né? O Raimundo Faoro já não explica isso, já de Portugal. Isso foi importado para cá. Aí, André, tem que ler esse livro aí. Não vai conseguir. Apesar dele ser analista de sistemas, cara... É tão difícil assim, mais difícil que programar em C? Não é possível. É mais difícil. Sabe por quê? Porque C, ele usa uma linguagem gogórica, acadêmica demais, rebuscada demais. Não é que ele seja difícil, é chato. Entendo. É uma leitura chata. Mas a substância dela é fundamental. Entendeu? Mas ninguém disse que estudar e obter conhecimento é gostoso, né? É gostoso. É gostoso no final quando você entende, mas o processo é doloroso. Cara, eu tenho um lema na minha vida. Toda noite eu quero ir dormir um pouco menos ignorante. Primeiro, eu sei que eu vou morrer ignorante. Não tenho a menor ideia, menor dúvida disso. Mas todo dia eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Bonito, né? É aristotélico isso. Aristóteles já dizia que todo homem, né? Daí para dar bunda é um passo. Um passo. Bom, só para finalizar, que já está dando uma hora de conversa. Pô, cara, vocês querem ficar que nem o podcast do Vilela, né? 9 horas. Lá do Vilela, já fui lá. O Vilela não estava, aí eu peguei a mãe dele e comecei a entrevistar a mãe dele. É na casa dele, né? Lá no podcast. Eu fui lá também. Mas para a gente amarrar tudo que a gente falou aqui, assim, qual que é a função, então, do humorista na sociedade? Apontar o rei nu? O humorista, ele vem ao mundo para causar problemas. Ótima definição, hein? É aquela, né, de trazer a dúvida onde há a fé, né? Aí, na época que o Cacete Planeta estava no auge, né? Aí, mas onde é que vocês querem chegar? Eu falei, dominar o mundo e escravizar as raças inferiores. Esse é o propósito do humorista. Eu acho que o André, coitado, ele não vai dormir essa noite.
Ele tá com uma cara. Você é analista, você vai ter. É a cara que eu tenho mesmo, Marcelo. Não... Ele tá preocupado com o livro do Faoro, que ele falou, agora eu vou encarar esse negócio aí. Agora eu vou ler, vou fazer a resenha e mandar pro Marcelo. Você não ia buscar para você ver, mas está no meu escritório lá, né? Eu estou em casa, né? O meu é todo marcado, é todo sublinhado, é todo. Parece livro de estudante da PUC, sabe? Da FAAP. Eu sei quase de cor, mas eu já li 2 vezes, mas eu reconheço que é foda. Mas está tudo ali. Está tudo ali. Mas esse é o papel do. André, eu convido você, enquanto companheiro, colega, não só. Nós não temos sindicato, nós queremos escravizar as raças inferiores, dominar o mundo. Entendeu? Vamos lá, bora dominar então. Acabar com essa corja aí de cancelador, então. Eu acho que você falou um ponto muito interessante. Eu acho que essa gente se alimenta do choro de quem se ajoelha para eles, né? Claro. Quando você se ajoelha para pedir perdão, eles crescem e ficam fortes com isso. Não, eles têm orgasmos, eles, entendeu? Cara, quem é, fora eu, quem é que não tem defeito? Hã? Então eles ficam esperando. É igual, você já viu o banheiro tarado tomando banho junto? Fica todo mundo com a bunda encostada na parede, né, e um deixa cair o sabonete no chão. Essa experiência eu não tive, não, felizmente. É muito bom. Eu recomendo. Olha o disfarce, viu? Aquilo tudo no início era disfarce. A gente tinha um quadro no Cacete Planeta que era exatamente isso. Né? Eram bons, os tarados ficavam encostados no chuveiro, aí de repente sempre tinha um que deixava cair o sabonete no chão. Que era o cara que falava, porra, tá bem, eu vou pegar de novo, mas é a última vez. Então, já que tá escrito de sacanagem, eu vou dar uma sacaneada, vou cair naquela pergunta mais clichê, né? Sim, qual é o limite do humor? Nossa! O limite do humor ao sul é o Arroio Chuí, ao norte é o Oiapoque, né? A leste o Oceano Atlântico, a oeste você tem as Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru, né? Esses são os limites do humor no Brasil. Para mim, o Brasil humor é você não ser basicamente um babaca, né? Você saber o contexto que você deve contar uma piada. Acho que não tem um limite, mas você tem que saber contexto. Então você não vai chegar para um amigo que acabou de perder o pai, sei lá, pro câncer. Você fala uma piada com ele de câncer, né? Por isso que eu digo, a primeira coisa, não, o câncer não é que não seja assunto de piada. É o momento. Você aborda. O humor é timing, o humor é a ocasião. Assim, se não riem, é porque não funcionou, não é piada. O humorista é um cara que vive na corda bamba e todo mundo está querendo que ele caia lá de cima. Essa é igual a Fórmula 1. Você corre risco o tempo todo, né? O gol da Fórmula 1 é quando o cara morre, igual a Ayrton Senna, entendeu? Aí o nego vibra, depois chora. Mas esse é o gol. Os caras, eles querem, André, que você caia lá de cima e se foda. O público quer ver, então, o humorista se fuder. Claro, e o humorista também, ele tem uma relação masoquista com o público e sadomasoquista com ele mesmo, porque ele insiste em andar ali naquele. Ele também quer saber qual é o limite. Às vezes ele erra. É do ramo errar. Quando eu falei, fora eu que não ter defeito, né, é uma butada, é uma brincadeira, não sei. Porra, quem é que no mundo não dá uma escorregada, não faz uma coisa? Nós vemos no mundo diverso, um fica tomando conta da vida do outro para pegar, peguei você, filha da puta. Né? E por isso tudo que você fez, tudo invalida toda a sua vida, toda a sua trajetória. Né? Cara, isso é uma coisa civilizada, isso é uma coisa humana. Isso é um comportamento minimamente razoável, racional. Humberto Eco já diz, a internet, André, deu voz aos imbecis. Aí eu vim e falei assim, só que a gente não sabia que os imbecis eram tantos. É verdade. Então não espera, faz o teu.
E antigamente os imbecis se calavam, né? Não, eles Estão escreviam. falando pra caramba. Eles tinham vergonha, né, de mostrar. Não, eles escreviam carta para jornal. Aí dava muito trabalho escrever a carta, botar no envelope, levar no correio, comprar o jornal todo dia para ver se saiu publicado. E rede social também acho que trouxe uma carga muito pesada para as relações, né? Antigamente você vivia 15 anos trabalhando com uma pessoa e não sabia em quem ela votava, o que ela pensava de aborto. Eu acho que essa superexposição de rede social piorou muito essa polarização. Mas a gente tem que ter opinião sobre tudo, igual o Caetano Veloso. Eu acho que opinião a gente pode ter, a gente só não pode achar que é o dono da verdade, né? Ah, claro, óbvio, isso é nada. Né? Cuja opinião todo mundo tem. Agora, achar... Cara, eu falo bobagens, hoje mesmo aqui nesse papo, devo ter falado barbaridades e bobagens. Quem sou eu? Uma coisa que eu acho ruim, não quer dizer que ela seja ruim. Eu acho que ela é ruim. Outras pessoas acham que ela é bom, que aquilo é bom. E eu não sou melhor nem pior. Cara, são opiniões diferentes. Eu acho ruim. E posso até sustentar porque eu acho ruim. Essa é uma coisa que me pega muito, assim, eu tenho esse meu trabalho de humor, mas eu não tenho canal no YouTube de opinião, porque eu tenho medo que as pessoas me levem a sério. E façam o que eu tô falando para elas fazerem, achem que eu sou algum tipo de Você farol. Muito importante. Desconfie de todo mundo que se leva muito a sério. Nenhum humorista, aliás, nenhum ser humano que mereça esse nome, mesmo como eu, preta, mulher e lésbica, se ela se leva muito a sério, desconfie dela. E outra coisa, não confie em quem usa peruca, homem que usa peruca. Porque todo homem que usa peruca, a princípio, tem algo a esconder. E pior, o homem que usa peruca é o único que acha que os outros não acham que ele usa peruca. Então, uma multidão, aquele lá, qual? Aquele de peruca. Ah, aquele lá. Ele é o único que se acha cabeleira. Isso tem uma profundidade grande. E é uma piada. A pessoa que não tem coragem de assumir a calvície realmente tem algum probleminha, né? A ponto de botar uma peruca. Isso é uma vertente, mas pode ter outras coisas. O Ike Batista usava peruca. Ele tinha muitas coisas a esconder. Verdade? Sim. É uma boa tese. É uma tese. Isso é quase um axioma. E dá para tirar muita reflexão sobre isso aí, né? Até do cara que tem opinião e ele acha ele se engana achando que a opinião dele é boa, ele, como a peruca, né? Ele acha que ninguém desconfia que tem algo a esconder ali, que tem algo que não está muito certo. Não, aí tem uma coisa interessante, né? Eu gosto, o Keynes tinha uma frase assim, quando eu vejo que eu estou errado, eu mudo de opinião. O problema é que ninguém quer estar errado, né? Ninguém quer estar errado hoje em dia. Exatamente isso. Hoje em dia não é só que ninguém quer estar errado, é que as pessoas querem te convencer que a opinião dela é melhor que a sua. E essa mentalidade de torcida que a gente tem aqui, né? Eu contei uma vez no podcast até do Felipe Moura Brasil, lá do Antagonista, eu fui numa final de futebol de areia, cara, que era todo mundo brasileiro na torcida e as arquibancadas foram divididas em cores. Então, um lado o pessoal tava com blusa amarela, outro lado o pessoal tava com blusa vermelha. Começou a ter briga por causa da cor da camisa. Começou a provocação, Sedex, era a blusa do Sedex amarela, né? Viado. Aí o outro lado, tá menstruado, porque o outro lado é vermelho, né? Perdão aqui. Cara, e no fim, começou a ter pancadaria quase. É uma coisa inacreditável. Tenta ir num baile funk, numa favela que é do terceiro comando, usando qualquer coisa vermelha. Tenta assistir o desfile do Caprichoso lá naquele troço lá, daquele boi de sei lá o quê, com a camisa do Garantido. Tenta ir com a camisa do Corinthians no meio da torcida do Palmeiras ou vice-versa. Você mora aqui no Rio? Sim. Eu também. Vamos combinar tomar um café.
Vamos. E não tem esses caras chatos aí, vem interromper a gente. Vai apresentar o livro aí. Vai me dar uma masterclass aí. Que masterclass? Então a gente termina. Vamos terminar esse podcast fazendo network, tá vendo? Não a imprensa também promove networks de humoristas. Não, eu me aproximei, engraçado. Eu ouvi falado numa imprensa, fui lá, comecei a cutucar. Aí, bom, eu sou muito amigo do Diogo, gosto muito do Diogo, né? E o Diogo tá nisso, pô, deve ser bom. Aí, na mesma entrada, eu já botei lá comprei minha assinatura, e assim, eu falei, pô, você... Eu falei, eu quero colaborar nesse negócio, de alguma maneira. Essa é a minha praia. É a minha praia de Ramos, entendeu? Eu vi ali, tem o Gentili, que é o cara que eu tenho convergência, e outros lá, eu todo dia eu entro para ver. Eu gosto muito também, sempre leio lá. Aqui, né? Tu tá pagando? Eu tô pagando. Não, e quem vai estar falando isso? E quando você encontra a sua turma, porque eu acho hoje assim, não podemos nos dispersar. Nós estamos todos dispersos. Nós, assim, que pensamos muito parecido, né, que temos essa visão crítica dessas coisas. E que somos capazes de tolerar as pequenas diferenças, né? Que as pessoas hoje não toleram diferença alguma de ninguém. Não, na verdade, cara, eu gosto muito de conversar com quem pensa diferente de mim. Gosto mesmo. E escuto de verdade. E também não fico assim... Eu sou ateu. E a coisa mais ridícula por eu ser ateu, querer convencer os outros a serem ateu. De jeito nenhum. Eu sou ateu, ponto. Mas é uma questão minha. Se você é umbandista, se você é católico, cara, eu respeito isso, isso é individualidade sua. O problema que eu estava falando é o seguinte, dessa coisa de discussão, que a política, tudo isso, no fundo, é religião. O mal da humanidade é a religião. Isso que não sou eu que falo, é o Harari. Qualquer militância é insuportável, né? Inclusive determinada militância religiosa, né? Toda militância tem isso. Tudo isso é a mesma coisa. Militância ateia, militância política. A militância ateia, o stalinismo, mas a política tem um aspecto mais de seita mesmo, de sectarismo, de... Não, mas é religião. Cara, eu fui do partidão, cara. Aquilo não é religião. PCB, né? Eu fui do PCB há muitos anos. Dos 15 aos 25 anos. E aquilo era qual é a diferença de religião? Essa militância woke de hoje, eu também não vejo diferença nenhuma para uma religião. Nenhuma. É religião, o bolsonarismo é uma religião. O nego reza para pneu. Sabe quando vocês veem filme aí que tem um pastor ou um padre dos anos 50, que chega alguém com rock e ele quer expulsar da cidade, né? Ou tem um amigo hoje, woke, que quer te cancelar, quer destruir tua carreira porque você errou um pronome. É a mesma coisa, Porque você não pega ele e enche de porrada? E depois aí eu ainda vou me ferrar, né? Preso. Mas seria bom. Seria bom para ele, seria bom para você, e de repente você resolvia a pendenga. De repente, se você matasse ele, certamente a pendenga... O Marcelo tem umas perguntas subversivas, né, cara? Do nada, pá, por que você não bate nele? Mas isso, o humor é isso, né? O humor é te pegar no contrapé. Esse desvio de expectativa que é o que faz o humor tá muito chato hoje. Porque como ele repete fórmulas, você já sabe o que vai acontecer. E jamais rir. Você tem que falar os maiores absurdos, né? Coisas até que você não pensa, claro. E com a maior cara disfarçatez, com a maior seriedade. Fica esperando a reação da pessoa. Porque aí ela se confronta, né? As pessoas nunca sabem quando eu estou falando sério ou quando eu estou falando sacanagem. Eu acho que esse aí eu posso... eu sou humorista, eu sou comediante. Observa o Monty Python. Eles ficam rindo.
Ele fala mal absurdos no Rio, né? O Lula e o Bolsonaro também falam de mal absurdo no Rio. O Arthur Lira também. A fila anda, a concorrência é grande. É isso.